Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E o tema que nós vamos abordar hoje é sobre a questão do equilíbrio espiritual. Partindo primeiramente aí da carta de 1 aos Coríntios, a carta de Paulo, e ele fala a uma igreja, mas antes de nós irmos ao tema, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse, que você curtisse, que você comentasse, que você assistisse esse vídeo até o final e se inscreva no canal para que você não venha perder as nossas publicações e que você comente aquilo que você achou deste vídeo e você venha fazer as suas sugestões aqui para que nós possamos trazer mais vídeos segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai escrever a uma igreja que, se nós lermos nos primeiros capítulos do contexto, nós entendemos muito bem. No versículo 7 do capítulo 1, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós percebemos que no corpo da igreja de Corinto, na igreja, existia todas as manifestações de dons, listados aí em 1 Coríntios 12 e 14. Porém, nós já lemos também no capítulo 13, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, porque tendo entre vós contendas, dissensões, brigas, vocês não são porventura carnais? Ou seja, era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas que não tinha maturidade cristã. Ela não tinha uma união, não entendia o que verdadeiramente é a igreja. E nós percebemos muito bem uma coisa que não foi uma coincidência de Paulo, ou que ele começou a escrever um capítulo e depois lembrou e adicionou mais coisas, não. Que ele coloca o capítulo 13, um capítulo sobre o amor, entre dois capítulos que falam sobre o dom. Ou seja, ele mostrava à igreja de Corinto que os dons, eles são dons sim de Deus, eles são dons espirituais necessários para a igreja, porém eles devem ser exercitados com amor e com equilíbrio. E ele diz, no final do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele começa aqui no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E no início do capítulo 14 ele diz, segui a caridade, ou segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ou seja, ele mostra à igreja de Corinto que os dons eles deveriam ser exercitados com amor, que o amor, ele ainda que eles falassem a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, ou seja, de nada valeria. Ou seja, a igreja de Corinto, ela muitas das vezes humilhavam uns aos outros, se achavam superiores por terem certos dons, por algumas pessoas terem um dom e o seu irmão não ter, ou seja, exercitando assim o dom sem amor. Uma outra coisa, havia uma bagunça no culto. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz, faça-se decentemente e com ordem. Uma outra coisa que muitas das vezes é colocada hoje em dia, que nós vamos tratar aqui neste vídeo por pontos, que a primeira é, na verdade, o mau uso dos dons espirituais. Você, ao ouvir esse vídeo, você pode estar se perguntando, mas quem é esse garoto que está falando isso ou aquilo? Eu só estou falando segundo a palavra de Deus. Então, enquanto você estiver ouvindo, você pode estar com a sua Bíblia aberta, que eu estarei citando os versículos aqui para que você entenda. O apóstolo Paulo, ele fala, inclusive, o que muitas das vezes nós não entendemos, ou muitas das vezes não se presta atenção em nossas igrejas. Se nós formos lá para o versículo 26 do capítulo 14, ele vai dizer, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem sábios, tem doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, e no final ele finaliza aqui,
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Ou seja, hoje nós vemos os dons exercitados de maneira bagunçada. Nós vemos hoje em dia o pastor, o ministro, pregando a palavra e muitas pessoas com bagunça no culto, atrapalhando a exposição da palavra de Deus. Ou seja, nós vemos muitas das vezes pregadores que estão preocupados mais em esbanjar os dons que têm do que em expor a palavra de Deus. Eu creio que o que se lê nessas pessoas é que eles querem disfarçar a sua falta de preparo com manifestação de dons para atrair aplausos dos homens. Ou seja, hoje no nosso meio existe alguém que interpreta as línguas estranhas? Se na sua igreja sim, fale 2 ou 3, e se houver intérprete. Ou seja, por quê? Porque as línguas, se nós percebemos do versículo 1 do capítulo 14 até mais ou menos o 25, nós vamos perceber que as línguas estranhas, elas são para edificar aquele que fala. E se não houver intérprete, fale consigo mesmo ou com Deus. Mas aquele que profetiza, é por isso que o apóstolo Paulo diz, procurai principalmente o de profetizar. Porque o de profetizar é expor a palavra de Deus. Ele estaria falando aos homens para exortar, edificar e consolar. Ou seja, os dons eles deveriam ser exercitados até aqui com amor, com o objetivo não de edificar a si mesmo, mas edificar ao próximo, edificar a igreja de Deus. Ou seja, uma outra coisa, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julgam. Ou seja, a profecia, se houver hoje, ela deve ser para consolação, edificação e exortação. Hoje as nossas profecias, eu não estou julgando aqui se são ou não verdadeiras, mas eu estou dizendo que hoje as profecias elas se resumem não a edificar, não a exortar e não a consolar, mas elas se resumem a prever futuro, a adivinhar certas coisas, a saber algumas coisas que às vezes as pessoas dizem, mas adivinhou meu RG, adivinhou meu CPF, então é de Deus. Mas a profecia nós precisamos ter muito cuidado, pois existem pessoas que recebem falsas profecias e estão com uma falsa segurança, ou muitas das vezes recebem uma falsa profecia e deveriam estar seguras, mas estão atribuladas por causa de uma falsa profecia, porque dá valor demais a isso. Ou seja, os outros julguem como assim? Se houver profeta e ele falar, por exemplo, essa mulher que você está casada não é a sua, Deus está preparando e você vai se separar dessa aí para casar com outro, ou vice-versa. Ou seja, se o Senhor deu o divórcio, porque Ele mandaria um profeta dizer que essa não é a sua esposa? Ou seja, nós precisamos analisar, aí era um dos exemplos, analisar se esses supostos profetas que profetizam, dizem profetizar em nome do Senhor, estão falando de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nós não devemos limitar aquilo que é predição de futuro. Tal dia Deus vai te visitar, tal dia vai acontecer isso com você. Nós não devemos dizer que sempre isso é profecia. Se você lê os profetas, principalmente ali de Isaías a Malaquias, você vai ver que os profetas, eles não se resumiam, a maioria da profecia não era em adivinhar certas coisas, não era em prever futuro, mas era exortar, consolar e edificar o povo. Era trazer o povo ao arrependimento, era mostrar o pecado do povo e mostrar que Deus estava triste e iria trazer juízo sobre aquele pecado. Ou seja, que nós possamos analisar o verdadeiro sentido da profecia hoje em dia. Ou seja, hoje um conceito muito difundido, uma outra coisa, é que eu tenho dons espirituais, eu sou superior ao irmão que não tem certos dons. Eu falo em língua, então eu sou superior, sou mais espiritual. Nós vemos pela carta de 1 Coríntios que isso é um mito. Por quê? Porque dom espiritual não é sinal de espiritualidade. Dom espiritual não é sinal da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Dom espiritual não é sinal de salvação. Os dons são importantes para a edificação da igreja, mas não querem dizer que uma pessoa é espiritual, não quer dizer que uma pessoa é salva e não quer dizer que uma pessoa tem o Espírito Santo. Ou seja, os coríntios, eles tinham os dons espirituais, todos os dons no meio da igreja, mas eram carnais.
aceitaram no meio do meio da igreja a imoralidade, no capítulo 5, um homem tomando a mulher de seu pai. Aceitaram o litígio, a briga entre os irmãos se chateavam por qualquer motivo e levavam os próprios irmãos em tribunais pagãos, causando escândalo. Eles tinham divisões e contendas na igreja. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros, querendo ser mais espirituais, diziam eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai dizer, inclusive, que eles tinham os dons espirituais, mas não tinham o amor. Ele vai dizer que se eles tivessem todos os dons manifestados na igreja, mas não tivessem amor e não exercitassem esses dons com equilíbrio para a edificação da igreja, não para benefício próprio, nada valeria. Ou seja, nós precisamos entender muito bem qual são o verdadeiro significado dos dons. Na verdade, os dons espirituais, eles são importantes sim para a igreja, mas a principal evidência que uma pessoa é salva, uma principal evidência que tem o Espírito Santo na sua vida, e a principal evidência que você é espiritual não são os dons. Não é para você profetizar, não é para você prever o futuro, mas é você ter o fruto do Espírito frutificado na sua vida, que é o amor, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, algumas pessoas, uma outra coisa, hoje em dia as pessoas se manifestam espiritualmente, dizem estarem tomadas do Espírito Santo e dizem não se controlar. Chegam a esbofetear pessoas ao seu redor, chegam a derrubar, as pessoas precisam sair de perto, precisam segurar. Ou seja, o Espírito Santo, Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz. Ou seja, se o fruto do Espírito é o domínio próprio, por que você não se controla quando o Espírito Santo está manifestando, existe uma manifestação espiritual na sua vida? Ou seja, tudo é para ser feito com decência e com ordem. Se está tendo bagunça, se atrapalha a pregação do Evangelho, se atrapalha o ministro, se causa bagunça, se causa zombaria, ou seja, é certo que a zombaria sempre vai haver por parte dos ímpios para com a igreja, mas os dons espirituais, as línguas estranhas, elas não devem ser feitas publicamente, se não houver um intérprete. Por quê? Porque, assim como o apóstolo Paulo disse, se você ler aqui, se chegar um ímpio no meio de vocês e verem vocês falando palavras ininteligíveis, que você não pode entender, não vai achar porventura que vocês estão loucos, mas se houver intérprete ou se houver algum profeta, terão os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus e publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, os dons, quando são exercitados com equilíbrio e com amor, produzem salvação de almas, produzem edificação na igreja, a consolação e a exortação verdadeira da igreja. Ou seja, essas são coisas que, se nós lermos na palavra de Deus, nós vamos descobrir, e que nós possamos pedir a iluminação do Espírito Santo para que possa nos guiar, porque Ele nos guiará em toda verdade. Que a cada dia, você que tem dom, venha fazer isso para a edificação da igreja. Que você não venha se achar superior a ninguém, porque isso não é sinal de salvação, não é sinal de espiritualidade e não é sinal de habitação do Espírito Santo. Nós iniciamos já também aqui no canal uma série sobre o fruto do Espírito, então acompanhe os nossos vídeos anteriores que você vai aprender mais sobre o fruto do Espírito. E que o Senhor te abençoe e faça resplandecer sobre o seu rosto a luz dele. Amém.